Então avançamos aqui mais rápido, né? Nós proclamamos o reino e não a instituição. A nossa instituição pode ter desejos de avançar, mas não podemos ficar presos a isso daí. Devemos seguir o projeto do líder mor, que é Jesus de Nazaré. Ele é quem fez um grande diferencial quando nos ensinou o que é liderar na missão, o que é ser líder no reino. E diante disso daí, nós entendermos algumas possibilidades que existem para se liderar no reino, muito mais do que liderar na igreja. Porque a missão, conforme nós estamos entendendo aqui, é muito mais do que a missão da igreja local. É a missão do reino de Deus. Até aí, vocês estão conseguindo acompanhar? Dê um sinal para mim aí de joia. Ok, recebi um joia. Pastor Juarez trabalhou com vocês a liderança a partir de alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, nos lembramos de Abraão, de Moisés, de Davi, de Esther. E podemos refletir um pouquinho. Inclusive, ele fez algumas atividades com vocês através de um workshop para poder nós podermos refletir e pensar um pouco mais sobre os exemplos bíblicos e teológicos. E aí ele trabalhou com vocês a liderança transformacional. O que eu quero então é passar rapidamente pela liderança transformacional e chegar numa outra experiência de liderança, que isso daqui vocês não tiveram, e que nós vamos chamar de liderança mobilizadora. Liderança mobilizadora. Então, vou pedir que vocês estejam pensando nesses encaminhamentos que nós vamos dar agora, que é pensar nessa liderança que quer movimentar. Um líder que se preocupa em envolver pessoas. Envolver pessoas para experimentarem o que? A missão de Deus. Lembrando, não estamos falando de um líder que vai movimentar apenas o seu ministério na igreja local, que vai simplesmente envolver pessoas na sua igreja, mas estamos falando de valores que transformam uma pessoa em alguém que deseja envolver outros seres humanos num projeto maravilhoso, num movimento coletivo chamado Missão de Deus. E nós não podemos perder esta oportunidade. Como transformarmos nossa missão, ou seja, aquilo que nós realizamos, em algo que favorece a missão maior, que é a missão de Deus. Então, se esse movimento é coletivo, eu preciso de tomar cuidado com algo. Por exemplo, você já conheceu aqueles homens banda? Isso. Aqueles que tocam vários instrumentos. Eu lembro de assistir um filme, o filme da Mary Poppins. A Mary Poppins, o que ela tinha lá? Ela tinha um rapaz por quem ela tinha até uma certa queda, uma amizade muito grande, e ele tocava esses vários instrumentos. É aquele que toca o zabumba, toca o violão, a gaita, o pandeiro, ou seja, ele faz tudo sozinho. Às vezes corremos o risco da centralização. Isso, quando a gente às vezes centraliza aquilo que estamos fazendo, tudo em nós, e aí tudo tem que passar por nós, pelo nosso crivo.
É como aquela expressão que às vezes a gente usa, dizendo assim: ah, ele bateu o escanteio, cabeceou e agarrou a bola. Na linguagem do futebol, é dizer, a pessoa está fazendo tudo sozinha. Ela faz tudo sozinha. Mas não é isso. Nós fomos chamados para liderar processo e não para realizar sozinho. Ser um homem banda ou uma mulher banda. Nós fomos chamados para envolver pessoas. E aí, quem sabe, uma boa comparação que possamos fazer, seja do líder que age como um maestro da orquestra. Isso mesmo, um maestro da orquestra. Ele vai envolver várias pessoas que têm posturas bem diferentes, que têm ideias bem diferentes, mas ele vai tirar o melhor desses instrumentos, desses instrumentistas. E aí a harmonia da ação destas pessoas é que vai ser muito importante. Por exemplo, eu gosto muito de um exemplo dado por uma historinha chamada Assembleia na Carpintaria. Não sei se vocês já ouviram, mas essa parábola na Assembleia da Carpintaria conta que estava lá o carpinteiro trabalhando, realizando as suas atividades, quando de repente ele precisou de sair. E quando ele saiu, escutaram um barulho muito forte. Pá, pá, pá. Era o martelo gritando e dizendo assim: vamos, vamos, está na hora da reunião, está na hora da assembleia, todas as ferramentas devem se reunir, vamos. E no meio daquele barulho todo, ouve-se a voz de uma outra ferramenta gritando: quem elegeu o martelo, o líder da nossa reunião? Quem disse que o martelo pode ser o presidente da nossa assembleia? Eu não concordo, porque o martelo é muito barulhento, o martelo bate demais, ele é agressivo nas suas ações. Não concordo que o martelo lidere este processo. O martelo voltou para trás e disse assim: tudo bem, o que você pode fazer então é eleger outra pessoa. Porém, eu quero dizer que podem eleger qualquer ferramenta, mas eu não concordo que vocês elejam o parafuso, porque para mim o parafuso só fica dando voltinha, voltinha, voltinha e fica só nisso. O parafuso gritou do outro lado: tudo bem, se vocês acham que eu só dou voltinha, eu não vou liderar. Mas quero dizer, não concordo que a lixa lidere a nossa reunião, porque ela é muito áspera. Quando ela passa, ela esfola, ela arranca muitas coisas quando ela se esfrega nas madeiras. Eu não concordo que a lixa lidere. E dali a pouquinho, a lixa gritou: tudo bem, eu não lidero, mas não concordo que o metro lidere. Porque o metro, ele se acha a medida de todas as coisas. Ele acha que ele está acima de tudo. Que todas as coisas têm que ter a medida que ele acha melhor. E na hora que o metro iria falar, o carpinteiro chegou. Quando o carpinteiro chegou, aquele silêncio na carpintaria. E ele continuou o seu trabalho. E foi realizando a sua tarefa, e foi trabalhando, até que, no final do dia, ele terminou o seu móvel, colocou em cima da bancada, contemplou e saiu. Quando ele saiu, as ferramentas se reuniram ao redor daquele móvel e comentaram: enquanto nós nos criticávamos
por sermos diferentes, o carpinteiro olhou para as nossas possibilidades. As nossas diferenças permitiu que ele fizesse um trabalho muito bonito. Queria então dizer que o líder não é um líder que exclui os diferentes. Até porque lá na orquestra temos instrumentos dos mais diferentes. Instrumentos com sons graves, com sons agudos. Temos instrumentos que são de percussão. Temos instrumentos de cordas, de sopro. E é na unidade de todos estes instrumentos que vemos a harmonia, a beleza da música. O líder, ele não faz sozinho, ele lidera processos. Por isso ele precisa de estar sensível ao que é a potencialidade dos outros, o que os outros têm a oferecer, o que as pessoas têm a apresentar. Por exemplo, pensar numa equipe na vida da igreja, no seu ministério, é pensar numa equipe heterogênea, numa equipe de diferentes. E o maior exemplo de todos, eu não tenho dúvida, que é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele nos dá uma lição do que é liderar entre os diferentes. Quando o texto de Mateus apresenta os vários discípulos, vemos o nome de pessoas muito diferentes, no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, na estrutura familiar, a profissão. Quantas pessoas diferentes. Eu me lembro que eu usei estes slides para compartilhar com vocês na última vez que eu estive aí, para falar dessas diferenças no grupo. E o líder tem que levar em conta que a sua comunidade, o seu ministério é de pessoas diferentes. Tem a ver com a diversidade, tem a ver com o jeito diferente de ter sido forjado. Se não levamos isso em conta, nós temos problemas. Mas sabe qual que é uma das dificuldades da igreja atual? É que ela quer escolher e quer escolher os que se parecem, os que estão focados na mesma ideia, na mesma leitura de mundo. Jesus, ele escolheu e escolheu os diferentes. Agora, eu e você nem sempre temos oportunidades de escolher. Às vezes chegamos numa comunidade, num local, onde as pessoas já têm o seu ministério sendo desenvolvido. O seu papel não é de retirar pessoas e acolher quem você acha que é melhor, mas utilizar as pessoas que já estão trabalhando para poder fazer o melhor através dos seus dons. Mas vejam que interessante. Jesus, que escolheu a equipe, ele valorizou as diferenças. Pegou um João e um Pedro e colocou lado a lado. Pegou o João, que parece ser uma pessoa mansa, chamado de o discípulo amado, e ao lado tem Pedro, um cara arrojado, explosivo, mas eles trabalham juntos. Ele chama um zelote, que é alguém que tinha uma leitura nacionalista, queria que Israel tivesse independência do Império Romano, mas ao mesmo lado chama Mateus, um cobrador de impostos que trabalhava para o Império. São pessoas diferentes, e no meio dessa diferença, Jesus forja um grupo de homens que, cheios do Espírito Santo, vão proclamar o Evangelho por onde
eles passam. Por isso, a igreja precisa aprender a valorizar a diversidade, a diferença, aquilo que nós temos de diferente para apresentar, enquanto dom, enquanto experiência, enquanto idade. Quantas pessoas já passaram por algumas questões e podem nos auxiliar, porque tiveram experiências e boas experiências na sua vida, no seu ministério. Jesus valorizou a diferença, por isso eu e você somos chamados a também valorizarmos essa diferença. Olhar para o texto bíblico, olhar para os evangelhos, é olhar para a história de um povo diferente. Olha só que interessante o que o próprio Paulo utiliza quando ele escreve uma carta à igreja de Corinto. Ele fala, temos dons diferentes, mas lembrem-se, é o mesmo Espírito que age. Temos ministérios diferentes, mas é o mesmo Senhor. Há diferentes tipos de operação, mas é o mesmo Deus que trabalha. Então, olha que importante, o próprio apóstolo Paulo leva a sério isso, e ao ensinar a igreja diz, olha, aprendam a valorizar aqueles que são diferentes, porque eles têm muito para nos ajudar. O mundo corporativo já aprendeu que quando eu tenho pessoas diferentes, eu tenho uma possibilidade maior de encontrar caminhos, respostas para as dificuldades. Só que se no mundo corporativo as pessoas já aprenderam a lidar com essa questão do diferente, entender que esses diferentes, se aprenderem a trabalhar juntos, eles vão ter um repertório maior de solução para as dificuldades que possam acontecer no mundo da empresa. Parece que no mundo da igreja, a leitura muitas vezes eclesiológica de equipe parece colocar para fora quem pensa diferente ou quem foi formado de jeito diferente. A diversidade está presente, não adianta a gente negar. Não adianta dizer assim, ah não, aqui todos são iguaizinhos. Isso não é verdade. A diversidade acontece. Nós temos formações diferentes, famílias diferentes, educação diferente, fomos alfabetizados de forma diferente. Quem sabe muitos entre nós utilizou aquela cartilha Caminho Suave, mas o jeito da professora ensinar pode ter sido diferente. E a alfabetização de 30 anos para cá mudou muito. Então até o jeito em que fomos letrados é diferente. E a gente precisa de levar isso a sério. Agora, por que querer achar que todos são iguais? Então vamos pensar um pouquinho. Liderança, ou seja, aquele que está regendo a orquestra, ele não está numa postura de hierarquia. Ele está acima de todos. Não. Ele tem uma função específica. Do mesmo jeito que o violinista, né? O que toca violino, ou o violonista, o que toca violão, o que toca trompete, o que toca outros instrumentos, tem o seu papel importante, o maestro também tem. Ele também está ali, ele não é maior que os outros, mas ele tem uma função diferente. Por isso, se trazemos isto para a vida de liderança na igreja, de ministério, nós descobrimos que líder, ele não é aquele que tem o papel principal, ele é o astro. Pelo contrário, ele tem que se colocar como um facilitador. Porque ele vai levar outros a se mobilizarem. Ele tem que facilitar para que outros possam experimentar o seu próprio dom. Então ele é um motivador.
Muitas vezes ele precisa de chamar a atenção para uma questão, porque ele é o responsável pelo todo, e às vezes as pessoas estão olhando apenas para o seu instrumento, né? Olhando para o seu dom, para o seu jeito, e aí o líder vai dizer, não, espera um pouco, vamos ver lá, olha, o violino está tocando, mas olha, a percussão está de fundo, e vejam, nós temos uma flauta que entra, ou seja, o papel é este de trabalhar a harmonia. Agora, como pensar num líder que não forma a sua equipe, que não é ele que decide quem fica ou quem vai, mas que participa de uma igreja que leva a sério os dons e os ministérios das pessoas? Por exemplo, reconhecer que Deus capacita pessoas e elas têm algo que às vezes é nato ou elas treinaram, se capacitaram para fazer. E existem muitos trabalhos na vida da igreja. Então qual é o papel do líder? Se usarmos essa ideia de que o líder é um maestro, quem sabe uma possibilidade seja nós imaginarmos, olha, tem gente que toca violino aqui e nós estamos precisando para a nossa orquestra. Tem gente aqui que toca violoncelo, tem gente que toca a percussão, e nós vamos... Mas tem algumas pessoas que ainda não definiram o seu instrumento. Então queremos dizer que estamos com falta de instrumentista para flauta. Quem gostaria de se capacitar para instrumentos de sopro? E aí, nessa igreja de dons e ministérios, de pessoas que desejam fazer o melhor, o que é que ele vai fazer? Ele vai instigar, ele vai motivar, ele vai movimentar para que pessoas possam participar deste trabalho. Um grande exemplo que nós temos de alguém que mobiliza é Neemias. Quando você olha para o texto bíblico de Neemias, quando você pega a Bíblia Sagrada e vai estudar o que o texto bíblico tem a ensinar sobre isso, o que nós descobrimos é Neemias é o maior exemplo bíblico de um líder mobilizador. Ele não é o único, eu diria o mais utilizado. A maioria dos estudos fala sobre Neemias, mas Josué foi muito articulado, Moisés foi muito articulado. Temos outros líderes que mobilizaram pessoas e pessoas enquanto realizavam o seu chamado. Ele tinha uma pergunta, né? Ele tinha uma pergunta: como é que eu vou fazer para ajudar meu povo a restaurar esse muro? Lembram? O muro foi destruído, os portões destruídos, o rei foi levado cativo, o sumo sacerdote foi levado cativo, os jovens promissores, lá na terra tinham ficado pessoas mais simples. A gente fala muito daqueles que foram para a Babilônia, né? Falamos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas quando lemos os livros de Jeremias, as lamentações de Jeremias, ouvimos um pouco da história daqueles que ficaram e que sofreram nessa cidade destruída. Neemias, vocacionado por Deus, deseja o quê? Ir reconstruir o templo. Reconstruir a cidade. Restituir à cidade a sua dignidade. Reconstruir, restaurar o povo. Vamos ver o que o texto bíblico nos traz? Neemias capítulo 2, versículo 17, é o texto que pode nos ajudar. Neemias capítulo 2, versículo 17, diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois,
e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. Olha o chamado dele. É um chamado fenomenal. Ele vai dizer assim, olha, nós estamos vendo aqui as necessidades. Estamos vendo que existem muitos ministérios para serem realizados. Precisamos de um grupo ministerial que possa reerguer o muro, outro grupo que possa reerguer as casas, os portões, restaurar o nosso povo. Esse é o chamado que este líder chamado Neemias tem. E aí vamos fazer alguns destaques às práticas mobilizadoras de Neemias. Eu gostaria de apresentar pelo menos 3 aqui para que vocês possam guardar. Se vocês quiserem anotar, mas depois vocês podem também pegar nos slides. Primeira coisa que nós vemos em Neemias é que ele faz um encorajamento constante. Constante. Uma outra questão é que ele dá um exemplo pessoal. Ele está à frente. E ele tem uma liderança corajosa. Vamos ver um pouco sobre isso? Sobre esses 3 pontos? Vamos ver o primeiro. Encorajamento constante. Do que é que nós estamos falando? Quando falamos de um Neemias que está sempre ali encorajando os seus. Versículo 4, capítulo 4, versículo 14 e depois capítulo 4, a parte B do versículo 20. Olha o que ele diz. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Olha que interessante. Ele está ali, ó, eu vi, e eu já disse, e eu me envolvi, e ele ia sempre repetindo isso para os seus liderados. E aí ele vai afirmar, o nosso Deus pelejará por nós. Olha que interessante. O nosso Deus pelejará por nós. Ele estava sempre encorajando. Precisamos disso também. Quando estamos liderando, precisamos de estar encorajando o nosso povo, aquele que nós lideramos. Mas olha um outro exemplo, que é o exemplo pessoal. Neemias leva a sério e ele, vamos dizer assim, ele é o primeiro a puxar essa atividade. Neemias 4, 23 e depois 5, 14 e 16. Ele diz assim, ó, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Depois, nem eu, nem meus irmãos, comendo pão devido ao governador. Antes, também na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos meus moços se ajuntaram ali para a obra. Ou seja, ele se envolve, ele é o primeiro a dizer. Tudo que ele tem, tudo que é necessário, ele realiza para a reconstrução do muro. Então nós temos um exemplo pessoal. E agora uma liderança corajosa. É um terceiro destaque que eu gostaria de deixar aqui para vocês pensarem, que é a liderança corajosa. Neemias 6,11, porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre o templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Ele vai dizer, olha, eu estou me responsabilizando por tudo. Eu coloco tudo à disposição e vou fazer o meu melhor. Então ele com coragem realiza o seu trabalho. Olha o resultado dessa dedicação de Neemias.
ele como leva a sério e assume essas 3 posturas que são exemplares, olha o que vai acontecer como resultado. Pessoas de diferentes lugares se envolveram, ou seja, ele foi chamando, foi vindo gente de vários lugares, se somando a eles. 2, o povo se dedicou à obra da realização, da reconstrução do templo. 3, ou melhor, do muro. E depois, reconstrução em tempo recorde. Mas aí nós estamos vendo um exemplo bíblico de um líder que mobiliza. Só que ele está envolvido com as pessoas. Ele está ali junto. Ele realiza várias coisas. E é isso que nós precisamos. De envolver várias pessoas nesse trabalho. Tem um vídeo que eu não vou conseguir passar agora, mas eu vou colocar lá na plataforma, que é de um filósofo, teólogo, chamado Mário Sérgio Cortella, e que ele fala sobre a importância de se unir na diversidade, mas com um projeto único de servir, de fazer o melhor, de dar respostas. Depois nós vemos esse vídeo lá na plataforma. Mas eu quero chamá-los à seguinte reflexão. Deus está procurando por homens e mulheres que mobilizem pessoas para estabelecerem seu reino sobre a terra. Então você que está fazendo o curso, lembre-se, Deus está chamando você, está chamando as pessoas com quem você se envolve para servir no reino. Mas algumas pessoas precisam de mobilizar. E quem sabe o seu papel, o meu papel, seja o de alcançar pessoas, como Neemias, chamando e dizendo, vem para cá, tem uma obra maravilhosa para fazer. E você pode ser um participante desta atividade. Nós vamos agora avançar um pouquinho e eu queria que vocês tivessem aí 5 minutos para vocês se colocarem de pé e saírem dessa monotonia, ok? 5 minutinhos. Nós vamos agora compartilhar um pouquinho sobre liderança servidora. Eu estou aqui com o livro em mãos, que eu quero relembrar. Quando eu estive aí em Boston, eu deixei com o pastor Juarez, com a pastora Clauri. Vocês têm um exemplar deste livro, que é do reverendo Anselmo. Para mim é um texto maravilhoso, escrito por um pastor metodista, e que vai trabalhar um tema extremamente importante, que é o ato de colocar o líder como alguém que serve, e não como alguém que comanda ou que manda apenas. Existem momentos, nós vimos o líder que ele vai mobilizar, ele precisa em determinados momentos de ter uma voz de comando. Mas é interessante que a gente saiba que o nosso chamado é um chamado para servir. E aqui então eu apresento um pouco do livro do pastor Anselmo. Também, quando eu estive aí, eu compartilhei e deixei um exemplar do livro de um outro pastor metodista aqui do Brasil, lá da Bahia, também meu amigo, pastor André, e que ele intitulou de Líder Servo. Na mesma linha, porém este aqui traz algumas pesquisas interessantes sobre formas de liderança no decorrer da história. Então estes 2 livros vocês têm aí na biblioteca, nós deixamos com o pastor Juarez, com a pastora Clauri, importante para vocês darem uma olhada depois. Vamos aqui então olhar um pouquinho para este livro aqui do pastor Anselmo, reverendo Anselmo do Amara. Tem uma frase que chama muita atenção, para mim uma frase bem no comecinho do livro e que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte na sua frase:
o campo da liderança, e especificamente liderança serva, é um desafio complexo a ser trabalhado neste momento em que vivemos, como igreja e liderança cristã. De fato, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com este termo liderança, porque ele se mistura muito com a postura de autoritarismo vivida em alguns momentos da história, fora da igreja e muitas vezes dentro da igreja. Então, pensar um pouquinho sobre liderança e quem sabe essa quebra de paradigma de liderança como uma postura autoritária de alguém, e você colocar este líder não como quem manda nos outros, mas como quem serve aos outros, seja algo novo e que a gente precise de pensar. Mas essa quebra de paradigma, quem iniciou ela foi o próprio Senhor Jesus. Vamos olhar para o seguinte: quais eram as expectativas que aquele povo tinha na época? Vamos imaginar qual a expectativa do povo que esperava o Messias. Quando você começa a estudar e ver o mundo da época de Jesus e as expectativas messiânicas, ou seja, de um líder que viria para libertá-los, eles aguardavam por um líder revolucionário. Sabe por quê? Porque as experiências históricas demonstravam que o líder esperado era um líder revolucionário, poderoso, que viesse e colocasse Israel no lugar que deveria estar, de grande destaque, de respeito. Olha os exemplos que eles têm na própria história de Israel. Eles olhavam para Josué. Josué foi um líder que ajudou na conquista da terra prometida. Ele era um ícone de liderança na mente daquele povo. O pessoal tinha experiência com Josué. Também, num período interbíblico, na sua Bíblia aí você está acostumado a ler até Malaquias, e aí depois o Novo Testamento começa em Mateus. Neste período que nós chamamos interbíblico, um período de longos séculos, nós temos uma história do povo de Israel acontecendo que não está narrada neste texto bíblico nosso, mas que em algumas Bíblias que tem um cânon diferente do nosso, que tem o livro de Macabeus, conta a história de um líder chamado Judas, que foi quem lutou pela independência do povo de Israel. Então esse Judas também era muito presente na mente, na história das pessoas. Agora, temos outros exemplos que são exemplos extra-bíblicos. Exemplos da história geral, que eles tinham acesso. Por exemplo, eles já haviam ouvido sobre Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno conquistou mundos e fundos. A própria mitologia grega, que apresenta Aquiles, tão poderoso. Então, essa ideia de liderança parecia estar muito presente na mente de muitas pessoas. Mas falando do quê? De alguém que era poderoso. E aí, as promessas do Antigo Testamento, ao falar do líder que Deus enviaria, o Messias que chegaria, nós estamos falando do quê? Estamos falando de alguém que aguardava pelo Messias de Deus, aquele prometido. E a expectativa do povo, e inclusive dos próprios discípulos de Jesus, era de um Messias guerreiro, desbravador, conquistador. Ele vai chegar com muito poder, vai colocar o Império Romano no lugar dele, e nós vamos ser o grande povo de Israel. Mas foi no meio
dessas expectativas todas, que Jesus se apresenta e muda a leitura de liderança. Apresenta um outro perfil, uma outra ideia do que seja ser líder. Ele muda o paradigma, ele muda tudo aquilo que era a expectativa. Foi lá num lugar simples, num lugar muito simples, lugar que eles estavam reunidos até para um momento de despedida, que Jesus quebra o paradigma do autoritarismo, daquele que tem poder e comanda os outros segundo a sua vontade. Ele se apresenta como servo. Foi naquele lugar humilde que Jesus corrigiu a leitura do que vem a ser um líder segundo o padrão do reino de Deus. Líder é aquele que serve, não é aquele que manda. Quando nós somos forjados líderes na igreja local, nós somos forjados para orquestrar, mas em serviço. Somos um maestro daquela orquestra maravilhosa que Deus confiou a nossas mãos, mas nós estamos ali como mais um componente da orquestra que vai ajudar os outros a dar o seu melhor. Eu estou então em serviço, estou ajudando o violino a fazer o seu melhor, estou ajudando os instrumentos de percussão a fazer o seu melhor. Por isso, o líder é aquele que está servindo. E Jesus quebra o paradigma dizendo: a liderança cristã é uma liderança servidora. Agora, essa ideia de liderança servidora, além de ter toda essa interpretação bíblica, teológica, tem algo muito interessante. Porque é um homem muito bem sucedido enquanto líder em grandes empresas de telefonia aí nos Estados Unidos, que vai lançar essa ideia, ou vai retomar essa ideia de que o líder precisa de aprender a servir. Quer dizer, alguém ligado ao mundo corporativo, que vai apresentar esse modelo de liderança serva. Não estamos falando que nasceu em um seminário teológico, não estamos falando que nasceu num mosteiro, que nasceu dentro de alguma igreja, mas é alguém do mundo corporativo que vai chamar a atenção para a importância de se servir. Greenleaf, Robert Greenleaf, ele vai dizer: o líder servo é servo. Primeiramente, ele começa com um sentimento natural de querer servir. E, acima de tudo, servir. Então, consciente do seu lugar, ele aspira a liderar. Essa pessoa é diferente da que quer ser líder, primeiramente. Talvez pela aspiração ao poder ou para adquirir possessões materiais. Fenomenal. Ele vai dizer: olha, quem quer ser líder servo, primeiro é servo, depois lidera. Ele entende que o papel dele na liderança é de serviço, não é de comando. Não é porque ele quer mandar, mas porque ele sabe que é importante. Se ele fizer a tarefa dele certinha, de reger essa orquestra vai fazer o melhor. Não porque ele é vaidoso e quer que as pessoas respeitem a sua voz de comando. Não, é porque ele leva a sério o seu serviço, o seu trabalho, a sua missão. E porque ele quer servir, ele lidera porque o seu papel é o de liderar. Vou voltar a um outro
Há uma outra frase deste livro aqui, do pastor Anselmo, e que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte, no início do seu livro: todos somos líderes, de alguma forma, em alguma ocasião. Podemos liderar uma conversa com 3 pessoas, um filho em casa, o preparo de um jantar, ou liderar uma nação. São momentos em que o líder precisa agir, tomar decisões, argumentar e dar direção. Nós estamos em liderança. Não somos líderes. As pessoas se confundem. Sabe com quem você está falando? Você sabe quem tem o poder para decidir? Quem tem o poder da caneta? Quem que vai fazer ou desfazer? Sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando? Não. Nós estamos na liderança por um tempo. Em algum lugar. Mas pode ser que saindo dali vamos para outro. Nós não somos o líder. Nós não estamos liderando. Quem sabe na igreja local, um pastor no domingo à noite seja a pessoa, o líder maior naquela comunidade. E aí ele vai lá para a porta se despedir das pessoas. Ele é o líder. E todos passam por ali. Mas no outro dia o pastor, na segunda-feira, vai fazer uma consulta médica. E ele chega lá na pessoa que é membro da sua igreja e que estava e o cumprimentou na porta. Só que lá no consultório, aquele médico é o líder. E aí o pastor tem que respeitar aquilo que são as regras daquele consultório, aquilo que a secretária está falando naquele momento, dizendo: o doutor não pode atendê-lo agora. Então, nós estamos às vezes liderando num lugar simples, uma conversa na porta da igreja. Alguém no diálogo ali está liderando aquele momento. Lá na cozinha, quando estamos fazendo alguma atividade importante, alguém está liderando aquele processo e não precisa nem de ser nomeado. Existem pessoas que são líderes natos naquilo que estão fazendo. Por isso precisamos de entender. E aí, uma pergunta que é para a gente ficar remoendo e trazendo ela à mente várias vezes. Não adianta eu me posicionar, eu sou o líder. Porque a pergunta é: nós somos líderes ou estamos líderes? Vimos que todos lideram. Em algum momento, alguém está liderando. Em alguns lares, uma criança pode liderar. E de forma equivocada. Não que a criança não tenha direito em determinados momentos de liderar, mas às vezes é o pai ou a mãe refém dos seus filhos, né? Às vezes numa igreja local, algumas pessoas que se colocam como aqueles que mandam e comandam e não dão liberdade para que outros tenham oportunidades. Então, nós não somos, nós estamos líderes na vida da igreja. E a pergunta que eu quero fazer para você, como você tem se portado na liderança? Porque você não é líder o tempo todo, ok? Você não é líder. Não faz... Vamos gastar um pouquinho aqui o vocábulo. Nós não somos ontologicamente líderes. Não faz parte do meu ser. Eu sou líder. Não. Eu estou liderando em alguns momentos. E na hora que você está liderando, no diálogo, você é alguém respeitoso? Você é alguém compreensivo?
Você é uma pessoa que motiva outros? É para pensarmos, quando estamos na liderança, como que nós temos agido. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês algumas noções apresentadas dessa ideia de liderança serva, mas de um texto que nós temos em português. Porque os textos do Greenleaf nós não temos em português. Claro, muitos de vocês aí nos Estados Unidos têm acesso à língua inglesa e podem fazer a leitura e adquirir os textos dele em inglês e entender melhor. Mas aqui no Brasil, onde nós ministramos muitas dessas aulas, eu tenho utilizado, e alguns professores têm utilizado, o texto de James Hunter, que é intitulado O Monge e o Executivo. É um texto que traz muito dessa ideia. E que, olha, você pode comprar o livro, ele não é um livro caro, ler o livro. Você pode ouvir a leitura deste livro. E vou dizer para vocês, para mim é o audiobook ou audiolivro que tem o melhor narrador. Ele é fantástico. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de locução para rádio e TV. E, gente, como é bom ver um profissional da locução, um profissional da voz, que fala bem, que imposta bem e que comunica pela sua voz. Eu queria dizer assim, o livro, ou o audiolivro, O Monge Executivo, está no YouTube. Você pode entrar lá e ouvir pelo YouTube, onde você estiver. Você vai ver que livro agradável. Agora, de lá que eu quero trazer algumas lições para a gente pensar juntinhos. Queria começar pelo prólogo do livro. Tem uma frase que me chama muita atenção e que ele coloca logo no prólogo. Ele diz assim: as ideias que defendo não são minhas. Eu as tomei emprestado de Sócrates, roubei-as de Chesterfield, furtei-as de Jesus. E se você não gostar das ideias deles, quais seriam as ideias que você usaria? Fantástico, hein? Fantástico. Ele diz, olha, eu não estou inventando a roda. Pessoas muito inteligentes que vieram antes de mim, eles já pensaram sobre este tema e estão compartilhando aqui algo muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês. Gostaria que vocês vissem o que eu tenho para dizer. Agora, se você não concorda, o que você colocaria no lugar? O Monge Executivo, eu não estou com o livro aqui, mas ele vai contar a história de um homem. Ele vai contar a história de John. John, ele é pai, ele é marido, ele é chefe na empresa onde ele trabalha e ele é um treinador de um time de beisebol. E sabe o que acontece? Ele está numa crise profunda. Então não é uma história verídica, é uma história criada por James Hunter para trabalhar os valores da liderança serva. E nessa história que ele cria, ele vai falar do quê? Esse John, ele tem um sucesso fenomenal material, mas ele tem um fracasso afetivo. Parece que todo lugar ele foi tendo problema, como pai, como marido, na empresa e até o time que ele treinava voluntariamente. E aí ele vai passar por um momento que é a oportunidade de ir para um mosteiro. Um mosteiro onde ali tinha um monge que era ex-empresário, um grande líder dos negócios e que ia falar sobre liderança para eles. Mas eles se relacionaram com várias pessoas. Por exemplo,
tinha uma outra mulher que era diretora de escola, Teresa, tinha uma treinadora de basquete, a Cris, tinha a Kim, que era uma enfermeira, o Greg, que era um sargento, e o Greg é um barato. Ele parece o Pedro lá do grupo dos discípulos. Tudo ele levanta para questionar alguma coisa. E tinha até um pastor batista. E é muito interessante porque é na construção do diálogo deles que o James Hunter arruma uma forma de apresentar os valores da liderança serva. E aí, bem no comecinho, ele apresenta uma frase da Margaret Thatcher. E é muito legal essa frase dela. Margaret Thatcher vai dizer assim: estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar às pessoas que você não é. Ou seja, o líder não precisa de ficar se impondo. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem que manda aqui? Você sabe quem que é o líder desse pedaço? Se você precisa de ficar reafirmando toda hora, é porque alguma coisa está falha na sua liderança. E aí você pode dizer, olha, o poder da lei diz isso, o poder do documento X diz aquilo, veja com quem você está falando. Mas quem sabe essa frase de Margaret Thatcher possa nos ajudar. Dentre algumas expressões que eu quero destacar aqui, mas eu incentivo você a ler e até mesmo ouvir este livro chamado O Monge e o Executivo. As pessoas, elas contam com o líder. Olha o que ele vai dizer lá na página 23 e que eu quero destacar aqui. Ele vai dizer assim, aquele monge na reunião, acolhendo eles, o monge se dirige a todos os participantes deste encontro e diz assim, todos vocês têm cargos de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados. Eu gostaria de desafiá-los esta semana a começarem a refletir sobre a terrível responsabilidade que assumiram quando optaram por ser líderes. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Olha que interessante. Ele já começa dizendo, vocês optaram pela liderança. Vocês podiam dizer não, mas é uma tarefa muito difícil. É uma responsabilidade muito grande. Então, olhem para aquilo que vocês têm que realizar. Ele vai fazer uma diferenciação que eu acredito que nos ajuda muito no ambiente de igreja. Eu acredito que isso que o James Hunter trabalha em alguns processos no mundo corporativo possa nos ajudar. Ele vai diferenciar liderança de gerência. Ele vai dizer assim, olha, gerência não é algo que você faça para os outros. Você pode gerenciar o seu inventário, o seu cheque, recursos, mas pessoas você não vai gerenciar. Você pode até gerenciar a si mesmo, mas seres humanos você lidera. Você lidera. Pessoas você não gerencia. Você lidera. E a partir disso, algumas definições muito importantes. O que ele vai entender então por liderança? O que é liderança numa visão como essa de líder-servo? É a habilidade de influenciar pessoas. Você influencia pessoas para trabalharem de forma entusiasta. Pessoas que querem atingir o mesmo objetivo. Tem um fim comum, são pessoas diferentes, mas que estão animadas. Às vezes, o líder, ao invés de influenciar,
e tornar as pessoas entusiasmadas naquilo que vão realizar. Ele pode ter uma postura tão pesada de cobrança, de dizer, façam, vocês estão errados, tem que fazer melhor, a culpa é de vocês, que apenas desmotiva o seu grupo. Quando é numa empresa, as pessoas ainda têm a questão do salário que vão receber. São remuneradas. Por isso, estas pessoas até engolem algumas coisas, ficam bicudas, né? Bravas, vão para o canto, mas falam, eu preciso tanto deste emprego, então deixa eu fazer aqui o que ele mandou. Mas na igreja, ou em outros ambientes, como clubes, ou alguns lugares de serviço, onde somos voluntários, o líder, se ele não consegue motivar as pessoas com quem ele está ali trabalhando, levar elas a terem alegria naquilo que vão fazer, sabe o que acontece? Elas vão se desmotivar e vão para outro lugar. Por isso o seu papel é um papel importante de motivar pessoas, de auxiliar pessoas, de fazer com que elas realizem sua missão com alegria. Agora, quando a gente fala de liderança, nós estamos falando de habilidade. Estamos falando de influenciar pessoas. Então, habilidade não é uma coisa que você tem nata, é uma coisa que você vai desenvolvendo. É algo que você adquire. Sabe, uma pessoa hábil é aquela que se dedica bastante. Eu não sei se você conhece desportistas que você consegue ver a evolução dele pela dedicação dele ao trabalho, ao esporte que ele faz. Ou mesmo, você pode conhecer um profissional, principalmente de trabalhos manuais, que o trabalho dessa pessoa vai sendo aperfeiçoada com o tempo. Ou seja, a habilidade tem a ver com essa capacidade adquirida e que vai sendo desenvolvida conforme se pratica. Agora, o líder precisa de aprender isso. O líder servo, ele tem essa habilidade, ele vai refazendo o que nós chamamos, uma palavrinha às vezes não muito compreendida, que é a palavrinha praxis. Praxis, alguns pensam que é sinônimo de prática. Não. Praxis significa praticar, refletir sobre o que se praticou, praticar levando em conta aquilo que se refletiu, e depois que praticou aquilo que se refletiu, reflete novamente. Então é uma prática reflexiva. Por isso a praxis tem a ver com essa ideia de que nós vamos melhorando nossas habilidades enquanto líderes. Quando você lidera na vida da igreja, você está realizando algo e você vai dizer, eu preciso de melhorar ainda nisso, e você refletiu, e aí quando você faz pela segunda vez, você já melhorou, e assim você vai desenvolvendo. O líder é aquele que tem então essa habilidade. Habilidade para quê? Para influenciar pessoas. Não cabe na boca de um líder, de uma líder, a expressão, eu sou assim mesmo, eu sou sanguíneo, meu sangue é italiano, meu sangue é espanhol, você não sabe, minha família é brava assim mesmo, ninguém me muda não, eu sou desse jeito. Não cabe. Não só do líder, né? Não cabe na postura de um cristão. Como cristãos, quem sabe a gente precisasse aprender a dizer, eu tenho o sangue de Cristo, e é Ele que vai me mudar, Ele que vai me moldar, Ele que vai me ajudar a ser melhor. Por isso, quem sabe você precise de desenvolver melhor a sua habilidade como líder,
numa postura de liderança serva. Porque servo é aquele que influencia. E na expressão do livro lá do monge executivo, o exemplo que o monge dá ao grupo é envolver as pessoas não só do pescoço para baixo, ou seja, usar as pessoas para fazer aquilo que você quer, mas influenciar é envolver a pessoa do pescoço para cima. E isso você só faz quando você dialoga, quando você valoriza o outro com os seus pensamentos, que é diferente. Tem uma máxima do metodismo que eu acho que nós precisamos refletir e valorizá-la no mundo contemporâneo. O metodismo diz assim: pense e deixe pensar. É nós conseguirmos dialogar com pessoas que pensam diferente. Lembram lá da orquestra? São instrumentos diferentes, mas que se unem e dizem assim: nós temos um propósito só, tocar a mesma música. Só que nós vamos precisar de afinar os nossos instrumentos. Todo mundo no diapasão. Então não toca do jeito que quer. Nós temos partitura, nós temos um regente, né? Um maestro, nós temos pessoas que estão nos auxiliando. Mas cada um tem essa liberdade de fazer o seu melhor, dentro daquilo que é uma unidade do grupo maior. Então não basta a gente querer manipular. Hoje vemos muitos líderes manipuladores. Querem envolver as pessoas do pescoço para baixo. Faça o que eu mando e guarda o que você sabe. Não. O líder servo é aquele que reconhece a pessoa como um ser integral, que quer que a pessoa participe não só fazendo, mas também refletindo sobre o tema ou a ação realizada. Outro destaque que eu quero dar no livro do monge executivo é a diferenciação que ele faz entre poder e autoridade. Poder, segundo ele, e também outras definições muito parecidas, é a faculdade de forçar, de coagir alguém a fazer a sua vontade. Por causa da sua posição, da sua força, né? Isso daí a gente vê relacionamentos pautados pelo poder. Né? E como eu disse, pode ser o poder de alguém porque é mais forte, né? O mais fraco tem medo. Isso acontece às vezes. Quantos bullying na escola não é fruto disso? Porque tem um que é mais fortinho, maiorzinho e humilha o mais frágil. Isso pode acontecer também, em alguns momentos, pelo grito. Né? Vamos ver quem grita mais alto. Eu vou mostrar para você que eu sou o mais forte. Ou alguma outra forma, mas é a luta pelo poder. Há uma expressão que meu pai utilizava, meu pai já é falecido, ele dizia assim: quem pode mais, chora menos. Então, quer dizer, a força do poder. Isso é muito diferente do que nós estamos falando aqui. O líder servo, ele abdica do poder, porque ele não quer coagir ninguém. Ele não quer manipular. Ele não quer usar a pessoa do pescoço para baixo. Pelo contrário, o que ele deseja é envolver a pessoa. Por isso ele quer agir com autoridade. E autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazer de boa vontade aquilo que, por influência pessoal, você deseja ajudá-la a fazer. Então, autoridade é o que nós precisamos. Mas isso daí a gente precisa de levar as pessoas a fazerem de bom grado. Não adianta você forçar. Como a gente vê pessoas manipulando em vários espaços. O líder lá no trabalho, que na realidade não é líder, né? É um chefe presunçoso, que se sente poderoso, que se sente acima da média. E às vezes transporta-se esses ideais
do mundo corporativo que já está equivocado para o ambiente da igreja. E aí algumas pessoas que querem liderar com mãos de ferro, com poder e não com autoridade. Então quem sabe a gente começar a pensar nestes valores, nestes conceitos. Não queremos líderes com poder. Nós queremos pessoas com autoridade. Pessoas que ajudem outras a vivenciarem de bom grado aquilo que está sendo desafiado. Ele vai explicar no livro um pouquinho disso daí, né? Ele vai dizer assim, ó, vamos então explorar esse conceito. Poder é definido como faculdade, autoridade como habilidade. Ou seja, o poder tem a ver com uma faculdade. A pessoa tem isso já. Agora, a autoridade é uma habilidade. Ela vai desenvolver. E a gente precisa de aprender isso. Quantos treinos. Minha geração pegou um pouquinho aqui no Brasil do jogo de basquete. Claro, muito do vôlei, quando eu era adolescente, mas um pouco do basquete também. E nós tínhamos aqui uma jogadora chamada Paula, e ela jogou muito tempo por uma universidade nossa aqui, que é a Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. E um dos irmãos com quem eu tive a oportunidade de conviver um pouco, fui pastor dele, da família dele, o irmão Gustavo Alvim, ele era um dos diretores dessa universidade. Ele era responsável pela parte administrativa. E alguém também muito envolvida no basquete. E ele disse que quando terminava o treino do time, essa Paula, ela ficava por mais 2 horas treinando cesta sozinha. Isso. Não é à toa que ela era a cestinha do time. Ela desenvolveu essa habilidade. Nós às vezes precisamos disso. Nós queremos as coisas como que caindo do céu, né? Existem coisas que são natas em nós. Mas existem coisas que nós precisamos de desenvolver estas habilidades. Você se lembra? Não sei quantos dirigem automóvel aí. Você se lembra das primeiras barbeiradas que você deu tentando dirigir um carro? Ah, tô vendo balançar a cabeça aí, hein? Isso mesmo. Lembra que você tinha que ficar pensando, eu vou pisar no pedal, eu vou soltar devagarzinho, apertar o acelerador, na hora que eu vou passar a segunda, tem que apertar. Lembra disso? De repente você foi se desenvolvendo, aquilo foi se tornando algo tão comum que você não precisa de ficar mais pensando o que vai fazer, porque você já tornou isso próprio, né? Já incutiu dentro de você, internalizou. Então você vai tranquilo, dirigindo, você pode conversar com a pessoa do lado, pode ouvir o rádio, você pode fazer outras coisas que são permitidas pela lei de trânsito, enquanto você dirige. Só que você não precisa de ficar pensando mais, porque você desenvolveu esta habilidade. Eu particularmente não tenho muita habilidade manual. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando tem que fazer recorte num papel direitinho, ai que dificuldade. Se eu tenho que colocar um quadro na parede e precisa de fazer 2 furos na mesma altura direitinho, ai que dificuldade. Ó, vou contar essa só para vocês aqui na internet, hein? Só. Aí vocês contam para quem vocês quiserem. Gente, uma vez eu tinha que colocar um espelho na minha sala de jantar. Nós mudamos de casa e eu fui desafiado a colocar o espelho. O primeiro furo, beleza.
Como é que eu ia medir o outro furo, sendo que lá no espelho só tinha 2 buraquinhos e era por dentro da madeira? Gente, saibam de uma coisa. Eu devo ter feito uns 12 furos naquela parede. Sabe o que eu fiz? Paguei um rapaz para ir lá colocar o espelho no lugar, porque eu não dei conta. Existem coisas que têm a ver com habilidade. Tem gente que desenvolveu isso. Algumas coisas já natas, mas desenvolveu, tem habilidade. Eu não tenho muita habilidade com serviços manuais. Agora, eu tenho outras habilidades. Quem sabe uma pessoa tenha facilidade por fazer o buraco na parede, mas não tenha paciência de sentar para ler um livro e preparar uma aula, ou preparar alguma coisa que seja importante para dividir. Eu acho que eu já tenho essa habilidade. Então, habilidade é algo que a gente vai desenvolvendo. Vamos aproveitar aqui, eu quero falar um pouco sobre a habilidade de leitura. Você só desenvolve a habilidade de ler lendo. No começo pode ser cansativo. Quem sabe você seja daquelas pessoas que lê a primeira página, aí corre lá ver a última e fala, nossa, 175 páginas, nossa, falta 178. E aí vai indo, né? Vai. Aí lê mais um parágrafo, vai lá de novo ver quantos estão faltando. Né? No começo fica um pouco assim. Às vezes a gente tem dificuldade, mas existem coisas que a gente vai tornando um hábito e aí a habilidade vai melhorando. Então, pensar um pouco nesse conceito. Agora, pensa um pouquinho. Nós falamos de poder e autoridade, né? Sabia que o poder pode ser vendido, comprado, dado, tomado? Verdade. Durante a Idade Média, a pessoa comprava o poder através de um título. E aí ele passava a ser cidadão de algo, um duque. Ele tinha responsabilidade, ele tinha poder, ele comprava. Uns vendiam. Pode ser dado também. A partir de agora, você que vai comandar isso. Pode ser tomado. Você não fez direito, me dá aqui de volta. Agora a autoridade não. A autoridade não acontece isso. A autoridade, a pessoa respeita você. Você conquistou isso na relação com ela. Porque você conquistou a capacidade de influenciá-la. Ela diz assim, ó, essa pessoa é exemplo para mim. Eu tinha um colega, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, ele era um pouco mais velho que eu, e eu nem sabia que eu ia ser vocacionado para o ministério pastoral. Mas esse meu amigo, ele pregava, tocava violão, era líder dos jovens. E, gente, sabe o que eu orei uma vez? Lendo aquela história de Elias e Eliseu, eu orei, Senhor, dá-me a unção dobrada do espírito do Cláudio, que era o nome do meu amigo. Porque eu queria muito ser igual a ele. Ele conseguia me influenciar, eu queria ser como ele. Como nós precisamos de jovens influenciadores que consigam conquistar nossos juvenis para quererem ser como eles, mas como exemplo, né? Bons exemplos. Como nós precisamos de juvenis e jovens que possam servir de exemplo, influenciar nossas crianças. Como nós precisamos de adultos que influenciem nossos jovens. Boas influências. Então, liderar não é apenas ter a voz de comando, ordenar, ter poder. Não, é influenciar. As pessoas dizerem, eu vou fazer isso porque ele me pediu, porque ela me solicitou. Eu valorizo, se ele disse isso, então isso é importante. Eu vou levar a sério. São pessoas que nos influenciam.
Você consegue lembrar de pessoas que passaram pela sua vida e te influenciaram? Elas não precisavam de ficar fazendo força para que você cumprisse aquilo que ele ou ela falasse. Agora, gente, o poder, quando não tem a ver com autoridade, quando é puro poder, isso corrói os relacionamentos. As pessoas ficam com dificuldades de viverem. Quando a pessoa precisa de exercer o poder, às vezes é necessário que um líder, em um determinado momento, ele tenha que ter uma palavra mais dura, tem que colocar alguma coisa no eixo, não o tempo todo, mas em algum momento. É necessário que ele faça isso com sabedoria, para ajudar, né? Para ajudar, para encaminhar naquele momento. Agora, quando é necessário recorrer ao poder, é porque já se perdeu a autoridade. Ok? Se foi necessário assumir uma atitude de poder, é porque a autoridade já deixou de existir. Algumas questões do livro, e que vale a pena você olhar depois, é que ele vai falar sobre as qualidades de caráter de um líder. E eu fico pensando, sabe que a gente precisa de refletir muito bem sobre isso? Verdade. Quantas vezes falta honestidade? O líder, ele quer pessoas submissas a ele, mas nem sempre ele é honesto com as pessoas, em dizer qual que é o seu verdadeiro interesse em estar liderando. É necessário que o líder, ele dê o bom exemplo. Não adianta dizer assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Tem um provérbio que eu acho que é chinês, as pessoas costumam dizer, né? Que o provérbio diz: aquilo que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Ou seja, não adianta a pessoa falar, gritar, se o exemplo dela não ajuda. Eu estava dando um curso no final de semana passada, na sexta-feira à noite, sobre como preparar um estudo bíblico numa igreja aqui no Brasil, lá em Presidente Epitácio. E eu disse que uma das coisas que o facilitador, a facilitadora, o professor, a professora precisa de levar em conta é o exemplo pessoal. Não adianta querer vestir um personagem, né? As pessoas, às vezes, elas, quando vão assumir o papel de professor ou de professora, às vezes quer ensinar algumas coisas que não faz parte da sua vida. Imagine um facilitador, um professor, que chega lá na sala da escola dominical e diz assim, ó, hoje nós vamos estudar sobre administração financeira no lar. E a igreja inteira sabe que essa pessoa está devendo, que essa pessoa recebe cobrador na casa dele, que não paga as coisas direito, que é uma pessoa que às vezes dá o calote em outras pessoas. Sabe que essa pessoa é exemplo para trabalhar este tema? Quer dizer, precisamos de levar em conta o exemplo de quem lidera, de quem fala, de quem ensina. Compromisso. Eu gosto muito dessa palavra, e uma vez ouvindo um estudo de um professor na faculdade de teologia, professor Rui Josgrilberg, ele disse assim, a palavra compromisso é a junção de 3 palavrinhas em português. A palavrinha com, a palavrinha pró e a palavrinha misso. Com é estar juntos. Eu estou com você. Estou com ele. Com a turma. É estar juntos. Pró é em favor de. Então estamos falando do quê? Estamos falando de uma campanha pró, e aí é em favor de. E missio é a palavra missão.
Compromisso, se juntarmos as três palavrinhas, daria a ideia de juntos em favor da missão. Um líder que tem compromisso é um líder que leva a sério o fato de estar juntos com outras pessoas para realizar uma missão única. Ele não está acima do bem e do mal. O líder tem que ser um bom ouvinte. Tem gente que só sabe falar, 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 expor, expor, e não ouve, não sabe o que outros têm para auxiliar, para ajudar. O líder precisa de conquistar a confiança das pessoas. As pessoas precisam de ter confiança nela. Não adianta ele dizer, não adianta blá blá blá. Precisa tratar as pessoas com respeito. Gente, educação cabe em todo lugar. Educação cabe em todo o espaço, seja na igreja ou fora da igreja. Por isso, uma das qualidades de caráter do líder é daquele que trata bem, com respeito, as pessoas com quem ele se relaciona. Como a gente precisa disso? O líder precisa de ser aquele que encoraja. Lembram aquela parte que nós estávamos falando sobre o líder mobilizador? Então é aquele que encoraja, que leva outros a fazerem isso. Atitude positiva e entusiástica. Precisa disso. Não adianta ele querer que as coisas vá para frente se ele mesmo tem uma postura pessimista. Você já conheceu alguma pessoa que seja assim? Ela olha para o lado e ela fala assim, olha só, a casa lá está pegando fogo, tem um balde de água aqui do meu lado e ninguém está indo jogar essa água no fogo. Ah, existem pessoas que são assim. Ela está do lado do balde, criticando que ninguém pega o balde para jogar lá no fogo. O líder é aquele que pega o balde e incentiva outros dizendo, cada um pega o balde que está perto de si, vamos acabar com aquele fogo. Mas tem líder que quer que outros peguem o balde, ele mesmo não quer carregá-lo. Tem que gostar de pessoas. Eu participo de um programa aqui no Brasil, através do Instituto, que nós chamamos de Programa de Orientação Vocacional. O papel das pessoas, dos facilitadores e das facilitadoras, é ajudar aqueles que desejam cursar teologia para se tornarem pastores e pastoras, a mexerem um pouquinho na sua vocação, no seu estilo, naquilo que ele tem o jeito de ser, para ver se seu perfil tem a ver com essa ação que é exigida de um pastor, de uma pastora. E uma das coisas que eu costumo compartilhar e dizer é a seguinte, existem pessoas que têm a mania de dizer, ah, eu não gosto de gente não, eu gosto de fazer, eu gosto da missão. Mas quando as pessoas ficam blá blá blá, falando, eu deixo de lado, e ó, eu quero fazer a missão. Quero dizer para você, se você deseja liderar no reino, tem que gostar de gente. Tem que gostar de pessoas. Não adianta sermos muito habilitados para algumas atividades se eu não consigo compreender o outro. Se eu não consigo entender que o outro é uma pessoa que pensa diferente, uma pessoa que tem tristeza. E às vezes eu preciso de dar meu ouvido para essa pessoa falar das suas dificuldades. Rubem Alves, não sei se vocês aí já tiveram oportunidade de ler algum texto dele, mas Rubem Alves, ele tem um texto muito legal que ele escreveu para um jornal. Ele escrevia muitos textos para um jornal na cidade de Campinas, onde ele morava. E ele escreveu num destes textos, que era curso de escutatória. Interessante, né? Curso de escutatória. Ele disse assim,
Eu vejo pessoas querendo fazer curso de oratória, aprender a falar bem. Mas não vejo pessoas procurando um curso para aprender a escutar bem. Nós somos impacientes hoje. Não gostamos de escutar as pessoas. E eu diria, quanto mais nova a geração, menos paciência tem de ouvir o outro. Gosta de falar, gosta de apresentar suas ideias, gosta de interagir. Não é à toa que as redes sociais nos ensinam o quê? A essa interação, né? Eu não quero só ler, eu não quero só ouvir, eu quero também postar, eu quero mostrar minha foto, eu quero fazer meu comentário, eu quero curtir. Nós não temos paciência para ouvir o outro. Eu quero dizer, o líder precisa da habilidade da, entre aspas, escutatória. Ele precisa de aprender a escutar, a ouvir os outros, a deixar que os seus liderados compartilhem com ele. Uma questão interessante é que às vezes, por não ouvirmos outras pessoas, nós perdemos a oportunidade de solucionar alguns problemas. Porque nós contamos só com o nosso repertório, com o nosso conhecimento. Mas quando eu sou capaz de me abrir para o outro, eu vou ouvir do outro a possibilidade que ele tem de ajudar naquela solução. Então, o texto trabalha muitas coisas. Eu quero vir parando por aqui, nessa disciplina, até porque pastor Juarez já passou algumas atividades para vocês, mas eu gostaria de terminar com essa afirmação aí, de que comportamento é escolha. É você que escolhe. E tem gente que escolhe ser chata. Tem gente que escolhe ser mal educada. Tem gente que escolhe fazer as coisas equivocadamente. A gente precisa de trabalhar os nossos comportamentos. Eu gosto muito de trabalhar o tema ética. Ética é a forma como nós construímos, é a inteligência que nós utilizamos nos nossos diálogos para construir as melhores regras de convivência. Agora tem gente que se sente, como na historinha que eu contei para vocês anteriormente, como um metro, né? Ele é a medida de todas as coisas. Então, quem sabe é aprendendo a dialogar. É aprendendo que há desafios na caminhada e que a gente precisa de escolher a melhor forma de viver. Ética tem a ver com isso. É escolher a melhor forma de realizar, de agir, de se relacionar. Por isso, quando dizemos algo é ético ou não é ético, algo é o melhor que tem para se fazer ou algo não foi o melhor para se fazer diante deste desafio. Por isso, em alguns momentos, nós precisamos de mudar o hábito. E o líder precisa de sempre se autoavaliar. Ele precisa de se trabalhar. Né? Questão de caráter, questão própria da natureza. Tem coisas que a gente tem que exercitar bastante. Se você tem dificuldade para ouvir, faça um curso de escutatória. Eu não sei onde tem, mas eu diria que você precisa de um curso de escutatória. Você precisa de aprender a ouvir. Às vezes precisamos de aprender a fechar a boca e abrir os nossos ouvidos para ver o que outras pessoas têm a partilhar. Eu quero terminar por aqui essa parte expositiva, este momento. Acredito que aquilo que o pastor Juarez trabalhou na primeira aula e que eu trabalhei nessa segunda aula, eles se completem e possam nos ajudar nessa leitura de uma liderança serva, de uma liderança
onde as pessoas estão em serviço e servindo ao outro. Quero abrir espaço agora para a gente conversar um pouco e, quem sabe, trabalhar alguma pergunta que vocês tenham.